CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade, estamos terminando aqui o livro Nas Voragens do Pecado, pelo Espírito Charles, a psicografia da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Estamos terminando, depois vamos para o livro O Cavaleiro de Lumière. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 8. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita, as obras da nossa irmã Ivone, que ela possa nos inspirar, Jesus. É em Teu nome que a evocamos, bem como o nosso irmão Charles, o espírito responsável, junto com ela, do estudo desta tarde. Em nome desses irmãos, em nome do altivo, da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos indo para o último capítulo do livro. E depois continuaremos essa história num outro livro, numa outra obra, intitulada O Cavaleiro de Lumière. O capítulo agora estudado não é o último ainda não. Tem outro capítulo, tem dois, são dois que faltam. Nós não terminaremos hoje não. Vamos lá. Glória ao amor é o subtítulo. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes
a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. No volume A Gênese, é outra observação aqui. No volume A Gênese, ainda Allan Kardec, no capítulo 14, os fluidos, entre outras interessantes explanações sobre o assunto, veremos as seguintes: ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Então, é essa atmosfera que vivem os espíritos. Dali eles tiram as suas moradias, os seus objetos, as suas roupas, tudo manipulado pelo seu pensamento. As colônias espirituais. E ele continua ainda: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade para o pensamento e a vontade, Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispensam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. No parágrafo 3, leremos, é grande essa observação, está tudo lá na Gênese. No parágrafo 3, leremos: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes.
Você está entendendo? Eu vou falar sobre tudo isso, tá? Era até aqui só. Então, ele está falando sobre o fluido cósmico universal, de onde se deriva toda a matéria. Aqui, ela está transformada, então nós temos a matéria ponderável para todos nós. Essa matéria mais sutil, de onde essa que se origina com as suas combinações, elas, por serem mais sutis, são manipuladas pela mente dos espíritos. É assim que eles constroem, como nós já dissemos, todos os objetos no mundo espirituais, objetos que se assemelham aos nossos aqui na Terra. Então vamos lá. Glória do amor. Será tempo de o leitor se inteirar do que realmente se passava com o espírito do antigo capitão da fé. Ele revia efetivamente o solar de La Chapelle, reconstituído em condições aprimoradas de grande beleza. Lembra que alguém me perguntou isso, nós explicamos semana passada? Otília não via, mas ele via. E realmente existia, está aqui, ó. Ele revia efetivamente o solar de La Chapelle, reconstituído em condições aprimoradas de grande beleza. Não obstante, para os olhos humanos, como para as percepções inferiores do espírito obsessor de Otília, de Louvigny. No mesmo local, nada mais existiria, senão ruínas abandonadas, campos agrestes, silvas, lembrando ainda as depredações que destruíram as antigas searas. Silvas é má, é plantação, né? Enfim, para o homem comum, ia ver o que restou do castelo e a destruição que os homens fizeram naquela região. Para os espíritos inferiores, como de Otília, a mesma coisa. Luís de Narbonne estava longe de ter sido personalidade humana má ou perversa quando encarnado. Ele era um fanático religioso, mas ele não era mau. De hábitos severos, bondoso no trato com os semelhantes, modesto, leal, temperante e honesto, apenas o fanatismo religioso, o preconceito exacerbado de uma paixão sectarista levaram-o a aquecer ao desejo de Catarina de Médici, que o induzira a participar do atentado do dia de São Bartolomeu. Sectarista que separa, é uma pessoa sectária, ela separa só o que é dela que está certo. Então, a religião sectarista era a fé católica. Ele o fizera, porém, consoante já o asseveramos, convencido de que cumpria sagrado dever religioso, certo de que a reforma seria um insulto às leis da Igreja, as quais, por sua vez, considerava reflexo das leis do próprio cristianismo. E a este igualmente supunha amar e respeitar, quando todo se consagrara àquelas violências. Espiritualmente, tão complexa personagem pertencia à família de La Chapelle. Essas almas afins e amorosas, em cujo seio ele havia reencarnado durante várias existências passadas, a quem amava singularmente. Está vendo que é a família espiritual? Então, a gente pode ter sido pai, filho, irmão, pode ter sido. Mas da qual no século XVI
por uma dessas experiências decisivas, usuais na marcha de um espírito através dos testemunhos ou provas do progresso, se havia temporariamente separado, intentando, como espírito, medir o próprio valor pessoal, longe da vigilância eterna de seres que, por muitos o amarem, poderiam até mesmo, com as suas reiteradas solicitudes, retardar a ação do seu livre-arbítrio na conquista de uma ascensão meritória. Ó. Judas não era um espírito inferior. Foi escolhido por Jesus. O orgulho religioso, no entanto, as malévolas insídias de uma política opressora e intolerante, influindo poderosamente no seu caráter ainda frágil e irresoluto, que nessa época, desde o berço, por circunstâncias melindrosas, se prestava ao comodismo de uma cega subserviência, o jugo farisaico de um domínio sectarista que se mascarava de piedade religiosa para melhor sugar os valores do mundo, haviam-no desviado do cumprimento do dever, no momento exato dos mais importantes testemunhos. E ele cedera ao extermínio sacrílego do próximo, comprometendo o próprio futuro espiritual por períodos seculares e cavando superlativas dores morais para si próprio, em cujo abismo haveria de receber rijas lições, experiências redentoras que lapidassem de vez as tortuosidades do seu feito pessoal. Fizera-o, porém, contra aqueles a quem espiritualmente idolatrava, àqueles dos quais se separara na existência em apreço, o que o tornara insatisfeito e infeliz, um triste que se dera sem restrições à ortodoxia de uma crença religiosa, em vez de cultivar o amor pelos semelhantes, conforme recomendações do excelso mestre do cristianismo. Fanatismo que o amor ao próximo teria corrigido, equilibrando-lhe a razão e o coração, a falta da família que não conseguira possuir, como também evitaria que mais tarde, já habitando o mundo invisível, passasse pelo vergonhoso desespero de constatar que, por não ter sabido devidamente respeitar e amar a pessoa do próximo, ferira de morte aqueles por quem, contrariamente, teria dado a própria vida. Ora, entendeu? Ora, a família de La Chapelle, reunida na ocasião por uma concessão feita pelos altos poderes espirituais, em virtude dos méritos pessoais conquistados por todos os seus representantes, amava profundamente, no estado espiritual, o pobre Luís de Narbonne. Tratava-se de espíritos sinceramente afeitos às virtudes do cristianismo, com exceção de Ruth, os quais, desde o 3º século do advento da excelsa doutrina, vinham apresentando testemunhos dignos de verdadeiros discípulos do bem. Olha só, desde o 3º século, viu? Desde o século III, eles vinham apresentando testemunho do bem, com exceção de Ruth. Ó, vou ler aqui de novo. Toda a família. Ele sempre estava na aba da família. Aí separou.
Aí ele veio sozinho para dar o seu testemunho, mas não deu. Nem Ruth, né? Vamos lá. Vou ler de novo. Ora, a família de La Chapelle, reunida na ocasião por uma concessão feita pelos altos poderes espirituais, em virtude dos méritos pessoais conquistados por todos os seus representantes, amava profundamente no estado espiritual o pobre Luís de Narbonne. Tratava-se de espíritos sinceramente afeitos às virtudes do cristianismo, com exceção de Ruth, os quais, desde o 3º século do advento da excelsa doutrina, vinham apresentando testemunhos dignos dos verdadeiros discípulos do bem. Durante a permanência na erraticidade, desejando acelerar o próprio progresso, pediram e obtiveram o martírio pela grandeza do nome do Senhor, desde que daí adviessem exemplos regeneradores para a pessoa do seu próximo. E assim sendo, já devidamente trabalhados para o efeito glorioso, no século XVI, integrados no seio da reforma para a defesa do Evangelho, a mais generosa e sublime ideia que na época se poderia contrapor aos abusos oriundos da falsa prática do cristianismo, sucumbiram a um desumano atentado, o que, para todos eles, constituiu a mais augusta vitória. Olha só, como é que é? A dor vem, mas já é daquele que é instrumento da dor, né? Vem a expiação, vem a dor. Eles se libertaram, eles foram embora, eles perdoaram, eles amavam o Luís de Narbonne. Com quem ficou o problema? Com Luís de Narbonne. Ele está devendo a lei de Deus e não aqueles que o amam. Aqueles que o amam vão continuar seguindo o progresso, a via de progresso. Mas agora ele está contando a história, né? Claro, ele, como espírito, ele viu. Então, o escândalo há de vir, mas é daquele que é motivo de escândalo. Aquela família passaria por aquele testemunho, de qualquer maneira, mas não necessariamente pelas mãos de quem tanto eles amavam, que momentaneamente eles se esqueceram. Uma vez numa além-túmulo, esclarecida e feliz, ante o dever cumprido e o triunfo conquistado pelo amor à sublime causa do Mestre Divino, uma única preocupação toldava as alegrias da família de La Chapelle: a situação moral perante as leis eternas de Luís de Narbonne, de Ruth e de Otília. Olha, a família se preocupou com os três, porque os três pertenciam à mesma família. A situação moral perante as leis eternas de Luís de Narbonne, Ruth e Otília. Propuseram-se então aos labores de auxílio, a recuperação de tão queridos espíritos, ainda embaraçados entre as armadilhas das próprias inferioridades. Dentre os três, entretanto, era de Narbonne, apesar de tudo, o que apresentava índices maiores para a recuperação mais rápida, visto que nem no seu coração e tampouco em sua mente se desenvolviam as sombras do ódio destruidor, e por isso, desde o início, procuraram auxiliá-lo enquanto estivesse ao alcance das suas possibilidades. Não obstante, o estado vibratório do antigo cavaleiro lhes não permitir recursos tão eficientes quanto os que desejariam oferecer. Assim,
Sugerido fora à atribulada entidade a visita às antigas terras de La Chapelle, no intuito de afastá-la do ambiente mórbido e deletério, redentor de impressões chocantes da cidade de Paris. E visto que a ideia de tal visita em busca de Ruth seria ponto de apoio com que contavam para o despertar do pobre pecador na vida de além-túmulo, o choque consciencial e sentimental mais eficiente para encaminhá-lo ao estudo da própria situação e atingir a alvorada do progresso. Tá tudo bem? No além-túmulo, já bastante conhecida, se tornou esta exposição. A mente espiritual cria com facilidade, por um ato da própria vontade, que tanto, por isso que ele falou ali do laboratório do mundo invisível. No além-túmulo, já bastante conhecida, se tornou esta exposição. A mente espiritual cria com facilidade, por um ato da própria vontade, que tanto pode ser raciocinada e, portanto, provocado, meticuloso, perfeito, como espontâneo e involuntário, os próprios cenários ou ambientes em que preferirá viver. Será sinistro e trevoso esse cenário, belo e artístico, suntuoso ou modesto, consoante forem as possibilidades e méritos de cada um para executá-lo, o poder da sua vontade e do seu progresso, seu desenvolvimento moral e intelectual, sua simplicidade e seu desprendimento ou suas necessidades. Frequentemente, as entidades portadoras de maior adiantamento ou méritos edificam para si o ambiente que melhor lhes fala ao coração e às necessidades, e sob o cinzel caprichoso da própria vontade, servindo-se de essências e fluidos cósmicos que o poder da criação disseminou pelo universo, como origem fecunda e infinita de tudo quanto existe e existirá, criam para si mesmas, como para outrem, por quem? Criam para si mesmas, como para outrem, por quem se interessam sozinhos ou reunidos em grupos afins às paisagens e os cenários que desejarem. Então ele está falando aqui do poder criador. Do poder criador. Do pensamento. Aquilo tudo que nós já explicamos que faz o espírito com a sua mente, agindo sobre o fluido cósmico universal. Tratando-se de pequena falange de individualidades espirituais, dotadas de pronunciados méritos, porque devotados à legítima causa do bem, além de que também eram intelectuais e artistas de grande sensibilidade, a reconstituição fluídica do solar apresentou-se como um cenáculo de belezas indescritíveis, joia de arquitetura estruturada em raios de luzes multicores, em neblinas e gases cintilantes, cuja visão arrebatava. Tal como há muitos outros espíritos necessitados vinham fazendo, no afã abençoado de auxiliar e consolar incansavelmente, para ali mesmo esperavam atrair a infeliz ovelha transviada, isto é, Luís de Narbonne, num afetuoso trabalho de proteção
visando ao seu reajustamento moral e espiritual. E assim foi que, enquanto o sofredor espírito de Luís se debatia contra os próprios prejuízos, ali permaneciam pacientes e vigilantes, em orações e súplicas, para que este se animasse a procurá-los. Não lhe seria lícito, perante as leis morais que regem a evolução das criaturas, partir em busca do protegido, com ele instando para que se encorajasse a retornar ao castelo, reunindo-se a família, o que seria o mesmo que forçá-lo a progredir. Coisa interessante, né? Então, eles fizeram tudo aquilo para atraí-lo de Narbonne novamente, ajudá-lo. Eles não queriam ir lá e trazê-lo à força, senão seria violentar e forçar o seu livre-arbítrio. Tá? Eu tenho que ler. Fala. Tá fácil, né? Não precisa parar para explicar tanto. A lei da vontade exigia que o trabalho de arrependimento elaborasse na individualidade do pecador o sincero desejo, espontâneo e decisivo, de se reunir à família, o que também seria um largo passo para a reabilitação que se tornava necessária. Haviam feito o que lhes fora possível, assim que nele descobriram aspirações ao melhor estado de consciência. Atraí-lo até ali, furtá-lo ao ambiente angustiante da cidade dos Valois, levá-lo a recordar os indestrutíveis laços que espiritualmente o ligavam aos de La Chapelle e que foram esquecidos pelo orgulho e a paixão sectarista durante a encarnação. Favorecer-lhe a possibilidade de um severo exame de consciência com a visão deslumbradora de toda a família, e sua família, amorosamente reunida à sua espera. E permaneciam atentos ao primeiro impulso do bem-amado rebelde. Está vendo que é a rebeldia? E aí, falou em rebeldia, apareceu um ali, ó. Está vendo? Está entendendo? Luzeiros projetados sobre ele, convidando a orientar-se, a examinar-se nas trevas dos próprios padecimentos, para que de vez se decidisse a resoluções heróicas. Quanto tempo levara o condenado vagando em torno do castelo cintilante e lindo, ardendo em desejos de para lá também entrar e atirar-se nos braços daquelas criaturas amadas em outras vidas, mas considerando-se a si mesmo indigno de tal felicidade. Quantas vezes investiu até aqueles portões solenes, transpôs os pátios e depois voltou, desencorajado, desfeito em lágrimas. Quanto tempo levara o condenado vagando em torno do castelo cintilante e lindo, ardendo em desejo de lá para lá também entrar e atirar-se nos braços daquelas criaturas amadas em outras vidas, mas considerando-se a si mesmo indigno de tal felicidade. Ele próprio não poderia medir o tempo que tal suplício moral havia vergastado a sua alma. Para a entidade vergada a tal martírio, os minutos se afiguram séculos, as horas serão intensas como os milênios, e sussurrados na própria dor, perdem a noção do tempo para se julgarem para sempre submersos no horror
que cavaram no próprio ser. Horror que no além-túmulo é o inferno da alma delinquente endurecida. Olha aí o juiz, acorda, bicho. Olha aí o juiz, a consciência. Mas um dia raiou para o infeliz de Narbonne a aurora de resoluções heróicas. Agora que eu queria chegar, a hora que ele acordasse. Sentia-se exausto. O impulso afetivo, irreprimível, uma saudade impetuosa daquela família que ele sabia além, reunida à sua espera, levou-o novamente até os pátios que se diriam igualmente iluminados por auroras irrisadas. Em prantos, penetrou correndo e batendo sempre desimpedidos. Subiu, louco de ansiedades e impressões atordoantes, as escadarias imensas, que longos tapetes recobriam e onde dançavam raios sutis e policrômicos de um sol desconhecido e incomparável. Venceu o primeiro andar e encaminhou-se para o segundo, onde sabia reunida a assembleia. Guiava-o, como sempre, a doce melodia ao som da harpa, e agora só havia reposteiro. No impulso rude, tal como da primeira vez, ele rompeu a frágil barreira, penetrou na sala e orientou-se. Sim, ali estavam todos. A condessa Carolina levantou-se pela segunda vez, estendendo-lhe os braços. Levantaram-se os demais, graves, solenes, enquanto as crianças sorriam satisfeitas. À tribuna, Carlos Felipe, o pregador do Evangelho do Senhor, virava uma página do livro sagrado, ainda posto sobre a estante de mesa e à sua frente. E a melodia evangélica penetrou, comovida e edificante, no recesso daquela alma ovelha, no recesso da alma daquela ovelha que retornava ao aprisco através da leitura expressiva do versículo 7 de Lucas, capítulo 15. Abre aspas para Lucas. Digo-vos que assim haverá mais júbilo nos céus por um pecador que se arrepender do que pela entrada nele de 99 justos que não necessitem de arrependimento. Então, um choro convulsivo ecoou pela sala com um brado solene de triunfo. Luís de Narbonne, sufocado pelas próprias lágrimas, atirou-se aos pés da condessa Carolina, a sua mãe de outras etapas reencarnatórias, cuja saudade se conservava latente, inapagável em toda a trajetória da existência que acabava de deixar. Cobriu de beijos fervorosos as suas mãos delicadas e translúcidas e as dobras dos seus vestidos vaporosos como as neblinas iluminadas de sol, enquanto bradava inconsolável: perdoa, mãe querida e inesquecível, perdoa, por Deus, perdoa-me, todos vós. Eu vos suplico de rastos, perdão, meu Deus, perdão. Aproximara-se o velho conde, chegara Carlos Felipe, o primogênito que se diria o preceptor espiritual da pequena falange, como também o fora durante o estágio terreno. E toda a família, cada um por sua vez, depois, na fronte humilhada do culpado, o ósculo santo do amor espiritual.
Carolina tomou-o nos braços, aconchegando-o de mansinho, de encontro ao coração, como somente mães o sabem fazer, e após seu beijo materno naquela fronte torturada e arrependida, sussurrou docemente, para que só ele e o Todo-Poderoso pudesse ouvir: dorme, meu filho, sobre o coração de tua mãe. E Luís de Narbonne finalmente adormeceu nos braços maternos. Não tem nem o que comentar, né? Mestre Jesus, obrigado por ouvirmos tão emocionante história de algumas almas, de alguns espíritos que certamente se parece com a nossa. Obrigado por reforçar em nós, através deste belo romance, a ideia da reencarnação, a ideia do progresso, e que devemos valorizar sempre a vida espiritual. Fixar-nos a ideia do amor, do perdão, a ideia da família, do lar, que aquece o nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Se não fosse o Senhor, essas histórias não teriam chegado até nós. Obrigado, Leon Denis. Obrigado por não ter deixado perecer a doutrina espírita. Que nós saibamos e tenhamos competência de fazer o mesmo, de manter viva a pureza doutrinária nesta casa de amor. Obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso irmão Charles. Obrigado a esses personagens que se expuseram para o nosso engrandecimento. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine os passos de vocês, daquele que foi Luís de Narbonne, daquela que animou a Otília de Louvigny, daquela Catarina de Médicis, da Ruth Carolina. Que Deus abençoe vocês muito, que Deus abençoe toda a família, conhecida para nós como de La Chapelle. Que Deus abençoe e ilumine as nossas vidas também. Em nome desses espíritos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso irmão altivo, das queridas irmãs Cida, Neus, Elvira, da minha amada Lourdinha e tantos outros espíritos que compõem a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, do amor desses irmãos, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos do romance nas voragens do pecado. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.